O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias desta segunda-feira. Olá, hoje você conhece o novo espaço para pesquisa na universidade. E tem também uma reportagem sobre os 20 anos da Companhia de Teatro Palavração, aqui da UFPR. E hoje na sexta-feira, teve a inauguração de um novo laboratório do Centro Politécnico. Desta vez foi o curso de Química que ganhou um novo espaço. O prédio dos laboratórios de pesquisa em materiais é destinado ao curso de Química. A inauguração contou com a presença de professores do curso, além do reitor Zaque Akel Sobrinho e Álvaro Pereira, superintendente de obras da universidade. O laboratório custou cerca de R$ 1.300.000 e vem para suprir a demanda do curso, que possui conceito máximo na CAPES, órgão federal encarregado de mensurar o nível de excelência em pesquisas e qualidade de ensino no país. A obra faz parte de um grande projeto de expandir e melhorar as instalações dos cursos sediados no Centro Politécnico. Hoje estamos entregando à comunidade uma qualidade construtiva excelente, as melhores tendências hoje em termos de a parte elétrica, a parte de gases, todo o controle de materiais aqui, tenho certeza vai alavancar a produção na área de pesquisa e pós-graduação da Química, que, como eu já disse, é uma das unidades de excelência do setor de ciências exatas e da universidade. Atividades físicas e saúde sempre tiveram relacionadas a uma boa qualidade de vida. E esses assuntos foram debatidos em um evento na sexta-feira no auditório do Departamento de Educação Física da UFPR. O tema principal foi a atividade física e os fatores de risco à saúde. Durante o evento ocorreram apresentações de estudos e de projetos de professores de diversas instituições do Paraná. O objetivo é fazer a discussão ultrapassar os muros da universidade, além de conscientizar a população desde cedo sobre a prevenção de doenças e a prática de atividades físicas. Os objetivos principais são informar a comunidade. Então, eu vou estar falando sobre fatores de risco cardiovascular em adolescentes, e fatores de risco cardiovascular são importantes de serem divulgados porque existem poucos estudos de prevalência na população curitibana, nos adolescentes e escolares curitibanos, e o importante é entender que as doenças, as patologias cardiovasculares, elas são uma das principais causas de morbidade e mortalidade em países em desenvolvimento, e os fatores de risco estão associados a essas patologias. A mesa redonda fez parte do Encontro Internacional de Atividade Física e Saúde, promovido pelo Departamento de Educação Física da UFPR, que ainda contou com outra mesa redonda e uma palestra. A ideia é continuar a promover eventos como esse na universidade e discutir cada vez mais sobre nossa saúde. Então, é um projeto que eu já desenvolvo desde quando eu fui aluno de mestrado e doutorado aqui com o professor Wagner na Universidade Federal do Paraná, e hoje eu continuo essas pesquisas com o meu grupo de pesquisa na Universidade Estadual do Norte do Paraná. Então, a gente vai trabalhar sobre quais são as prevalências e a agregação desses fatores de risco e como que a atividade física, a quantidade de atividade física é necessária para poder prevenir o desenvolvimento das doenças crônicas mais tarde. Desde quarta-feira já está em funcionamento na UFPR o sistema de registro eletrônico dos servidores da universidade. A nova ferramenta entra no lugar das antigas folhas-ponto, preenchidas manualmente. A modernização procura trazer mais transparência ao processo. Eu vou conversar agora com a pró-reitora de Gestão de Pessoas, Larissa Martins Borne. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. A modernização é no sistema de controle da frequência, mas o controle já existia antes, não é mesmo? Sim, sempre foi obrigatório o controle de frequência. Desde 1995 ele deve ser eletrônico. Então, nesse momento em que nós estamos implementando o controle eletrônico de frequência para todos os servidores da universidade. E qual que é o passo a passo? O servidor que precisa registrar a frequência, como é que ele faz? Bom, foi criado então esse sistema eletrônico que foi gerado foi desenvolvido pelo nosso Centro de Computação Eletrônica. Então ele pode entrar pela intranet da própria universidade, ele pode registrar a sua frequência em qualquer computador que o IP seja da própria UFPR. Então, o computador que esteja aqui na universidade. Que esteja aqui na universidade. Perfeito.
E o próximo passo, ele começou sendo implantado na pró-reitoria e nas reitorias, foi isso? Isso. Inicialmente ele foi implantado em todas as pró-reitorias e nos órgãos e nas unidades vinculadas ao gabinete do reitor. Deu início no dia 1º de junho e a partir de setembro ele será implantado nos demais setores da UFPR e demais órgãos suplementares. E exatamente, se o servidor tiver dúvidas nesse processo, quem que ele pode contatar? Tudo que for dúvida em relação ao sistema, funcionamento do sistema, ele pode procurar o Centro de Computação Eletrônica. Se ele tiver dúvidas em relação a questões administrativas, de legislação, ele pode procurar a própria Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. E também tem uma responsabilidade que é do servidor, mas a chefia imediata também é responsável desse processo. Exato. O registro da frequência, ele é o próprio servidor quem deve ir lá e fazer. E, obviamente, vai ter que ter todo o acompanhamento da chefia imediata. É uma situação assim que o servidor vai lá e registra e a chefia confirma aquele registro feito pelo servidor. Perfeito. Agradeço a sua participação aqui no programa. Ok. Bom, e o reitor da Universidade, Isaac Ekel Sobrinho, também comentou o assunto. Isso é uma demanda dos órgãos de controle já muito antiga. Há muitos anos nós vínhamos recebendo recomendações, determinações, agora chegou um momento em que não é possível mais adiar esta medida. Nós estamos fazendo um controle com um software desenvolvido aqui na universidade, pelo nosso CCE, nossa equipe própria. Ele vai estar sendo implementado experimentalmente em julho e agosto nas unidades da reitoria e das pró-reitorias. Portanto, vamos fazer toda a testagem do sistema, avaliar eventuais dificuldades, fazer o ajuste até das características operacionais dessa prática e mais tarde, em setembro, vamos estender a toda a universidade, algo que já ocorre no Hospital de Clínicas, por uma demanda da sociedade. Não é assédio, não é nenhuma cobrança exagerada. O que nós queremos é, de fato, ter um instrumento mais efetivo de controle de frequência dos servidores que recebem recurso público, são servidores públicos, têm que dar satisfação à sociedade do que aqui fazem, e eu acho que nós estamos no momento que o país clama por ética, clama por transparência, clama por um bom uso do dinheiro público. É isso que nós estamos fazendo. Eu queria pedir o apoio de toda a comunidade da nossa universidade, nossos servidores técnico-administrativos, os docentes. Nós faremos um controle mais tarde na questão de frequência sala de aula. Há uma previsão legal que dispensa os docentes desse mesmo controle de frequência, mas é o momento que a universidade dá um passo na direção da responsabilidade social. Nós tínhamos que fazer essa medida e o momento é este. Eu peço a compreensão e o apoio de toda a nossa comunidade. Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Michelle Bachelet. É crescente o número de mulheres líderes de Estado na América Latina, mas apesar disso, infelizmente, a política ainda é vista como uma atividade masculina. Eu conversei sobre esse assunto com Luciana Punk, ela é autora do livro Campanhas Políticas para Mulheres, que foi escrito em espanhol. O livro é fruto de um trabalho de 1 ano do pós-doutorado da professora Luciana Punk no México. E eu vou conversar agora com ela, a autora do livro, que também é professora do curso de Comunicação Social da UFPR e da pós-graduação em Comunicação Social. Professora, muito obrigado pela participação aqui no UFPR Notícias. Professora, pode-se dizer que foi um trabalho longo aí, analisar todas essas campanhas políticas, todos os países da América Latina ao longo de 10 anos. Pode-se dizer que a gente chegou a um espectro que a gente pode definir o perfil da mulher na política? Bom, primeiro é um prazer estar participando, né? É uma oportunidade de a gente também levantar um pouco mais essa questão do tema da mulher na política. Veja, a investigação ela procurou não só analisar os spots de todas as candidatas a presidente da América Latina nos últimos 10 anos, como também escutou 33 mulheres que estão na política, também de 13 países da América Latina, e 30 consultores e consultoras de campanha eleitoral também de 12 países. Então, com esse triângulo, né, análise do material audiovisual e com as entrevistas com consultores e com mulheres, deu para conseguir chegar a uma tipologia de mulheres candidatas. O que dá para observar é que na América Latina existe uma tipologia bastante forte, que é da candidata mãe, como as candidatas enfatizam o papel da maternidade. E não necessariamente a maternidade biológica, mas a maternidade no sentido do universo feminino, de ser a mulher que cuida, a mulher que está preocupada com o seu povo, com a sua população, a mulher mais delicada, a mulher mais meiga. Essa seria uma das tipologias, né? A categoria da mulher mãe. A outra seria da mulher guerreira. Então, a mulher líder, a batalhadora, a que enfrenta desafios, a que puxa os outros. E, nesse sentido, entra também uma subtipologia que é a da mulher um pouco mais dura. E, muitas vezes, a mulher é vista como briguenta, né? Até porque ela tem que se impor dentro do universo que é conhecido como universo masculino.
E a terceira tipologia é a mulher profissional, então que a mulher realmente já tem um destaque em qualquer outra área de atuação, seja como empresária, ou advogada, médica, e que a partir disso ela se insere também na política e se destaca como candidata. No livro procurei, na primeira parte dele, falar sobre a questão de cultura de gênero, o que é o gênero, o que é a presença da mulher na sociedade, e todo esse histórico, né, que faz com que o universo feminino ele seja visto dentro de determinadas características. E depois eu procurei investigar como que a participação política das mulheres nos parlamentos, nas assembleias. E o Brasil, não contando a última eleição de 2014, porque eu terminei o livro um pouquinho antes, né, mas até os últimos dados, antes da última eleição, é o antepenúltimo lugar na América Latina toda em número de participação das mulheres na Câmara dos Deputados. A gente só tem 8%. O primeiro lugar, que é Cuba, tem 48%. Depois em Nicarágua, vem Equador, e o México, onde eu estava, tem 37% de presença de mulheres. Mas no Brasil, assim, eu realmente fiquei bastante surpresa quando fiz esse trabalho comparativo com outros países, como a gente realmente está aquém, como a gente está fora aí de uma realidade que toda a América Latina está inserindo mais as mulheres como representantes, né, na política, e nós aqui ainda estamos deixando bastante a desejar. Perfeito, professora. Muito obrigado. Vitor Parolin para o FPR Notícias. E agora uma notícia para você que gosta de história. O Museu do Expedicionário, junto com o Departamento de Ciência e Gestão da Informação da UFPR, organizaram um evento em comemoração aos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. É uma semana inteira repleta de filmes, documentários, palestras e bate-papos. O evento começa hoje e vai até o dia 10 de julho. A entrada é de graça e não é preciso fazer inscrições. Para saber a programação completa, acesse o site da UFPR. Hora de falar de previsão do tempo. Final de semana foi gelado aqui em Curitiba e o frio continua nessa segunda-feira. A mínima hoje foi de 8 graus e a máxima deve ser de 16. O dia segue nublado e com pancadas de chuvas isoladas durante a noite. Vamos ver como vai ficar o tempo para o resto da semana. A semana deve ser de chuva em Curitiba, inclusive com trovoadas isoladas no período da tarde de terça-feira, que tem mínima de 13 graus. Na quarta, as chuvas continuam e a máxima não passa dos 15. A quinta-feira segue com muitas nuvens, mas sem chuva na capital paranaense. A máxima chega aos 18 graus. Na sexta-feira, as pancadas de chuva voltam e os termômetros vão dos 9 aos 18 graus. A Companhia de Teatro Palavração da UFPR está completando 20 anos de existência em 2015. E para comemorar, nada melhor que apresentar uma peça nova. Confira agora na reportagem as novidades do espetáculo Acostamentos. No palco com a Companhia Palavração desde 2011, Rutineia dá a vida à personagem Moça. A atriz começou fazendo apenas a iluminação de uma peça e foi se contagiando aos poucos pelo trabalho teatral da companhia. Hoje, conta inclusive com a parceria da filha em palco. O teatro, desde que eu comecei a fazer, eu não consigo parar, né? Então, não tenho como sair, né? É como uma doença, no sentido positivo, que te pega de jeito e não te larga. A Moça apareceu pela primeira vez na peça Rockville e voltou agora, mais madura, na montagem de Histórias de Acostamentos. Foi uma boa oportunidade para a atriz evoluir junto com a personagem. Ao mesmo tempo que ela é toda atrapalhada, eu vejo ela também com uma sensibilidade, uma delicadeza, né, que acho que o público não consegue ver, que está mais interiorizada. Porque ela é a personagem que ela tenta ajudar todos, ela quer ver todo mundo feliz, todo mundo se amando, só que para isso ela faz muitas atrapalhadas, né? Ela faz muitas confusões. Histórias de Acostamento se passa em uma lanchonete de beira de estrada e conta episódios da vida dos que passam por ali. São histórias curtas e introspectivas, assim como a passagem dessas pessoas pela lanchonete. Para escrever a peça, Gessé buscou leituras sobre o homem pós-moderno. Trabalhando a pesquisa do texto, das referências que eu usei, eu cheguei a algumas questões do Bauman, que ele fala sobre a sociedade líquida, que são personagens assim que não se enraizam no lugar, que não criam história, que não criam vínculos. É um pouco do que se vê aqui, mas também agora eles pelo menos tentam conflitos, né? Eles não fogem apenas. Uma outra questão é o não lugar, que eu verifiquei em Marc Augé, um antropólogo,
e que é um lugar mais ou menos como esse, uma lanchonete, onde as pessoas apenas passam. Elas depositam, às vezes, seus contos, suas histórias, suas brigas, mas não criam mais elementos, né? Não se situam naquele local. E uma outra questão é também o homem sem gravidade, né? Que é esse que fica aéreo, que se isola também. Além do aniversário e da estreia, a companhia também conta com um novo dirigente. Dos 20 anos de Palavração, Alaor esteve presente em 19. Foi ator, diretor, preparador físico e outras inúmeras funções. Assume agora o compromisso de dirigir a companhia de teatro da UFPR, nesse ano tão comemorativo. É uma responsabilidade muito grande nesse momento histórico, né? 20 anos de história, e eu recebo essa função agora de dirigente atual da Companhia Palavração. Para mim é um desafio novo, mas também não tanto, porque são 19 anos aqui trabalhando, então é a minha segunda casa, praticamente, a Companhia Palavração. Hugo Mengarelli, o dirigente da Palavração desde 1995, está se aposentando agora como professor da UFPR. Os ensinamentos e a presença forte do diretor transparecem nos olhos, no trabalho e na fala dos que ficam na companhia. Eu entrei aqui em 96 e eu estava começando a minha graduação em licenciatura em artes cênicas. Então eu já estava visualizando dar aula de teatro também. E então a Palavração fez parte da minha formação acadêmica como professor também. Aprendi muita coisa aqui com o professor Hugo, com os atores que passaram por aqui. É muito bom estar aqui e eu quero ficar aqui mais uns 20, 30 anos pesquisando e vendo essa evolução da companhia sempre para frente, sempre mais, sempre nessa pesquisa séria, né, de atores maravilhosos que a gente tem aqui, direção também, pessoal que encara a direção. O legal dessa pesquisa aqui na companhia é isso, te dá a liberdade de você estar trabalhando como atriz, você pesquisar a produção, pesquisar figurino, maquiagem, né? Você pode, de repente, propor um texto, dirigir, tem essa liberdade. E a Companhia Palavração organizou também uma exposição que conta a história do grupo ao longo desses 20 anos. Ela poderá ser conferida no prédio histórico a partir de agosto. A mostra é itinerante e vai visitar vários campi da UFPR. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever essas reportagens e também outros programas da UFPR TV no nosso site. E nós estamos também nas redes sociais. Acompanhe a gente pelo Facebook e pelo YouTube. Uma ótima semana para você. A gente se vê na quarta-feira. Até lá. Tchau. Tchau.